Ele aproveitou, estava em casa sem fazer nada, o filho enchendo o saco, o bebê chorando, a mulher dando leite e tal, não tinha emprego. Ele resolveu escrever um livro, que é uma obra que divide o debate sobre geografia, né? Alguns conceitos novos que ele introduz na disciplina, e a geografia como não uma disciplina, mas como uma metadisciplina, nem uma interdisciplina, mas uma metadisciplina, ele já apresenta nesse texto que agora fez 30 anos, né? 30 anos de publicado. Este livro, ele publicou, né, ele escreveu nessas circunstâncias. Não tinha nada para fazer, não tinha emprego, ficava em casa e escreveu este livro. Por uma geografia nova, que hoje é louvado, esse livro hoje é louvado nos círculos acadêmicos, né? Então uma mulher lá do Rio foi quem disse, venha para aqui. E ele foi lá ser peão, trabalhar com o professor, ganhando uma miséria e tentando concurso. Tinha um concurso lá no Sul, ele tentava fazer. Abriu em São Paulo, a primeira vez, que ele se inscreveu 2 vezes na USP. A primeira vez, simplesmente suspenderam o concurso. Não tem mais. E a segunda vez, ele só ingressou porque entrou com recurso. Então, ele só veio ter paz, assim, um lugar, um emprego para poder trabalhar, quando ele ingressou na USP em 1984. Aí, ele parou, né? E começou a ter condições materiais, vamos dizer assim, né? O cara já estava com 53 anos de idade. E aí o que ocorre? Em 1994, os pares dele no mundo, os pares da geografia no mundo resolvem dar um prêmio pela produção de Milton Santos, que esse prêmio é considerado o Nobel de Geografia, já que o Nobel, não existe esse prêmio de Geografia, né? Nobel. Mas um instituto aqui na França, Valtrin Lud, instituiu esse prêmio. E esse prêmio foi instituído em 1991. É um prêmio em dinheiro bom, é um bom dinheiro, como acho que chega, em certa medida, não chega próximo ao Nobel, e ele foi premiado. Foi o primeiro intelectual escrevendo, que tem como, não o inglês como primeira língua, a receber esse prêmio. Claro, o prêmio foi criado em 91, ele recebeu em 94. Bom, ao receber esse prêmio em 1994, aí sim, o Brasil começou a reconhecer Milton Santos. A partir de 1994, Milton Santos se torna uma figura requisitada, né, e começa a ser homenageado pelo Brasil, depois desse reconhecimento aqui na França, esse prêmio que ele recebe. Perceba que Milton Santos, como jornalista, de redação muito fácil, quer dizer, ele dialoga muito bem com o grande público, né? Então, está sempre publicando em jornais, artigos em jornais. Ele se torna também uma fonte muito acessível quando inicia-se o grande debate de crítica ao modo como a globalização estava se desenvolvendo no mundo, na década de 90. Começa a haver toda uma crítica, né? Logo depois da queda do Muro de Berlim, ao processo de globalização atual. E Milton Santos, por ter percebido desde a década de 70, quando ele estava dando aula em Nova York, o projeto como é que ele chamava? Trinacional?
o que depois vai resultar naquele chamado consenso de Washington, na década de 80, que é a prevalência, digamos assim, das finanças sobre quaisquer outros interesses. Quer dizer, é a vida humana transformada em relações financeiras. Então, já em vários escritos ele alertava para os dois circuitos da economia, a economia tida como formal, que é a economia das grandes empresas, dos grandes negócios, e o segundo círculo, que é formado por uma economia pujante, não contabilizada, que é a economia informal, vigorosa. Então, por exemplo, neste momento hoje que nós ouvimos falar muito em crise, se Milton Santos estivesse vivo, ele diria, é a crise desse circuito de economia. Porque a economia informal, ela continua funcionando e funcionando bem, e dinamizando as relações sociais no local. Entende? Então ele foi um dos primeiros a mostrar a fábula que é a globalização, ou melhor, o discurso da globalização, né? Sobre a possibilidade de nós vivermos um mundo ideal em que todos têm acesso às tecnologias e etc. Então ele foi um dos primeiros a alertar de que a vida humana... Você quer perguntar? Porque agora você está dando um ponto que a gente estava discutindo semana passada, mais ou menos. Só que eu aproveitei a oportunidade, que foi essa questão. Eu não tive a oportunidade de ler o seu projeto, mas estava discutindo sobre a recepção do Milton Santos na Europa, pouca gente teve acesso. E uma das hipóteses, que até aí eu dei uma linha rápida, seria a questão do racismo. Ele talvez não ter tido a recepção que ele poderia ter tido, por assim dizer. Eu estava discutindo que outro fator, eu penso que um fator também é muito relevante nessa recepção dos intelectuais dos países do Sul, por assim dizer, é também essa questão centro-periferia. Que talvez tenha tanto um peso muito grande também nessa questão da recepção na Europa. Tá? Dá para entender, sim. Ele também estava, talvez, pensando nisso nesse período que ele estava na globalização desse ponto de vista. Né? Sim, mas ele, quando começou a refletir sobre isso, ele era um crítico ácido dos rumos que tomaram uma globalização, principalmente a partir da trilateral e do chamado consenso de Washington. Porque o consenso de Washington, em 1988, 89, logo depois da queda do muro, foi uma proposta, digamos assim, de um instrumento político, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que criou um receituário econômico a ser aplicado em todos os países. Esse receituário tinha por princípio a diminuição do Estado, lembra? O Estado tem que ser mínimo, portanto o Estado deixa de ter responsabilidades sociais, não é? O Estado tem que deixar o mercado livre para funcionar livremente, porque aí você remete àquele conceito, né, de Adam Smith sobre a mão invisível do mercado que gera riqueza e no final todos ganham. Então, este consenso de Washington teve esse receituário, e esse receituário foi aplicado em todos os países, com graves consequências para a situação social dos países. A Argentina, nós vimos o que aconteceu, o Brasil, mesmo aqui na Ásia, né, os países asiáticos, aquelas economias, os tigres asiáticos e etc. Né? Então, Milton Santos fez essa crítica ácida a esse receituário, mas ele queria dialogar mais com o Sul do que com o Norte. Ele estava mais interessado na recepção do pensamento dele no Sul
do que a recepção dele no norte, porque ele também parece que ele não acreditava muito que as ideias do norte pudessem revigorar ou, digamos assim, pudessem emancipar os países pós-coloniais. Ele não estava muito crente disso, entendeu? Que a Europa teria algo a oferecer para a gente. A Europa ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos, em verdade, ele tinha uma ojeriza, né? A forma como funcionava a sociedade americana. Que ele dizia que era uma sociedade onde não há cidadãos, né? Onde há só consumidores. E você é cidadão se você é consumidor. Ele que tinha morado na França, num período em que a França, apesar de eu não perceber que ele faz uma crítica ao modelo de domínio francês, mas ele, na França, era um país onde o welfare state funcionava muito bem na década de 50, 60, né? Então ele parece que não estava muito preocupado ao final da vida dele em ser ouvido aqui na Europa.